E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo em vídeo, você vem nos comentários e deixa uma outra pergunta para que eu responda na próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos e também para deixar o seu questionamento para a próxima edição. Esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o melhor aplicativo sobre futebol do mercado. Lá você tem notícias, estatísticas, vídeos, transferências, a transmissão de diversos campeonatos pelo mundo, com destaque para a Bundesliga, né, o campeonato alemão. O OneFootball é um app muito fácil de mexer, totalmente personalizável, você pode receber ali as notificações do Cruzeiro ou de qualquer outro clube que queira. E o melhor disso tudo, gente, o aplicativo é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. Começo com a pergunta do Brand Support. Você acha que a estratégia do Pessolano para a Série A é jogar no contra-ataque? Nossas peças têm essa característica? Robson, obrigado pela pergunta, um abraço para você e para todos os cruzeirenses aí de Vila Velha. Rapaz, eu acho que é muito cedo para a gente dizer como o Pessolano planeja jogar realmente as partidas de Série A. O que a gente viu contra a América e contra o Atlético, times de Série A que nós enfrentamos nessa temporada, não foi o Cruzeiro jogando em contra-ataque, foi um Cruzeiro pressionando alto, inclusive por isso mesmo dificultando a saída de bola do Atlético Mineiro, que deu muitos chutões naquele dia, e a partir daí o Cruzeiro tentava construir suas jogadas, atacar muitas vezes em velocidade, aproveitando as características dos seus jogadores, principalmente o Bruno Rodrigues, né? O Wesley contra o Atlético acabou jogando como um ala, mas o próprio jogo contra o América também não foi um jogo em que o Cruzeiro foi inferior ao adversário. A gente perdeu, mas na minha opinião nós até jogamos melhor que eles. A questão é aproveitar as chances que naquele momento o Cruzeiro não aproveitou. Contra o Atlético a gente não teve tantas chances claras assim, eles também não. Foi um jogo bem parelho, que estava na nossa mão, né? A gente estava vencendo e acabou tomando gol no fim. Paciência, acontece, falha individual, mas o cenário ideal, na minha opinião, é que o Pessolano tenha o elenco do Cruzeiro na mão, e é claro que serão necessários ajustes até chegar ao Campeonato Brasileiro. Imagino que alguns jogadores mais sejam contratados, alguns caras que estejam aqui deixem o time também nos próximos meses, mas me parece que a ideia é ter um elenco do Cruzeiro que seja equilibrado, capaz de propor jogo, de jogar de uma forma, né, tentando pressionar o adversário, marcando alto, impondo-se em campo, e nos momentos que for necessário o Cruzeiro também saber jogar de uma forma mais reativa nos contra-ataques. Mas para tentar responder de forma bem objetiva a pergunta, eu não acho que a ideia do Pessolano seja jogar em contra-ataque de forma reativa, lembrando o período de Mano Menezes. Não, eu acho que os princípios de futebol dele são bem diferentes e ele sempre vai tentar botar o Cruzeiro jogando para atacar. É claro que um jogo ou outro você dá um passinho atrás, né? Baixa as linhas porque o adversário é melhor que você, às vezes você tá com um homem a menos, condições adversas, mas eu não vejo o Pessolano armando um time do Cruzeiro para ficar com a bunda no gol ali, apenas se defendendo e dando bica para frente, tá? Eu acho que se isso acontecer vai ser circunstancial, a ideia dele vai ser sempre montar o time para atacar e para buscar fazer gol. O César Silva pergunta: por que será que o Cruzeiro não manda os jogos no Castor Cifuentes? Digo por ser muito próximo da capital mineira. César, obrigado pela pergunta. Eu acho que são dois motivos principais. Primeiro deles, a questão do gramado. O gramado lá do Alçapão do Bonfim, ele não é bom, nunca foi, tá? E assim, nós jogamos lá nesse final de semana, né? A gente vê que o gramado realmente tem problemas. Mas o segundo ponto e o mais decisivo deles é que a capacidade do Castor Cifuentes é muito pequena, tá? Pelo que eu vi em matéria do Super Esportes, atualmente está liberado lá um pouco mais de 5.000 pessoas, o público máximo no estádio. É um público muito pequeno. Se a gente reclama do Independência, né, que é um pouco mais de 20.000 pessoas, que é um estádio muito pequeno para o tamanho do Cruzeiro, imagina jogar num estádio para 5.000. Tá? Então eu acho que são esses dois fatores, né? A gente já teve o Castor Cifuentes com públicos bem maiores no passado, mas questões de segurança e tudo mais foram reduzindo a capacidade do estádio, então hoje 5.000 pessoas é muito pouco. O user pergunta: visto a competitividade do nosso campeonato atualmente, você prefere 4 rebaixados ou 3, como a maioria das ligas europeias? User, obrigado pela pergunta. Eu acho que aí a gente tem que até relevar algumas questões que não
é que a maioria das ligas europeias tenham 3 rebaixados, né? A gente pega muito exemplo da Premier League, do Campeonato Espanhol, Campeonato Italiano e tal, ok. Mas tem outras competições importantes, como a Bundesliga, por exemplo, o Campeonato Português, que são menos times, né? São 18 times e caem 2,5. Os 2 últimos colocados são rebaixados diretamente e o time que fica na antepenúltima posição, né? No caso de um campeonato de 18 times, quem fica em 16º enfrenta quem fica em 3º lugar na segunda divisão em um playoff, tá? Jogos de ida e volta. E aí, irmão, ganha quem for mais competente. Normalmente esses confrontos são bem interessantes, né? Porque você pega um time que tá lá embaixo na primeira divisão, normalmente é um time que tem mais investimento, mas tá com moral lá embaixo, e um time que tá na segunda divisão que quase conseguiu subir direto, então chega com a faca nos dentes, né? Eu acho esse tipo de confronto muito legal. E como a sua pergunta foi a minha opinião, o que eu prefiro? Eu prefiro que seja feito isso, né? O que é um meio termo entre as duas opções que você colocou, né? Porque atualmente nós temos 4 rebaixados, eu acho de fato que é um pouco muito, e 3 rebaixados talvez seria um pouco. Então você criando mais esses 2 jogos ali no final de temporada, eu acho que seria interessante, até para questão de público mesmo, né? É uma espécie de mata-mata, e é um mata-mata que vale muito, porque vale uma vaga na primeira divisão do ano seguinte. O Felipe Arsene pergunta: Léo Duarte seria uma boa e possível? Felipe, obrigado pela pergunta. Eu gosto do futebol do Léo Duarte, tá? É aquele zagueiro que apareceu no Flamengo, até fez gol no Cruzeiro na Libertadores de 2018, né? Mas a gente ganhou 2-0 lá, então nos classificamos para a fase seguinte. Acho que é um zagueiro de bom passe, sabe sair jogando. Ele encaixaria muito bem ali como um zagueiro para jogar pelo lado direito no time do Cruzeiro, que é onde ele joga lá no seu clube na Turquia. Léo Duarte é atleta do Istambul Başakşehir, que pagou por ele em julho de 2022 2 milhões de euros. Ele tem contrato até 2026. E ele é titular do time, um jogador importante. Nessa temporada, dos 35 jogos do Istambul, o Léo jogou 27 vezes, não fez gol, deu 2 assistências. Eu acho que seria sim um bom zagueiro, mas como eu citei, eles pagaram caro nele para tirá-lo do Milan, né? É um jogador que já está bem adaptado ao futebol turco, tem contrato longo, então financeiramente me parece impossível, tanto da questão do salário, que ele ganha muito bem por lá, mas a questão de liberação do passe mesmo. Eu acho que dificilmente os turcos abririam mão dele por menos do que esses 2 milhões de euros. Acho inclusive que pediriam, sei lá, uns 4 ou 5 milhões de euros, o que tira qualquer chance. Algumas pessoas podem criticar porque na passagem pelo Milan ele praticamente não jogou, e ele realmente não jogou. Em 1 ano e meio de clube ele jogou apenas 9 partidas pelo Milan, né? Assim, acho que nem tem como a gente avaliar a passagem dele, mas eu não descredencio o jogador, não digo ele não presta porque não jogou no Milan. Porque, por exemplo, o Gustavo Gomes do Palmeiras também não jogava no Milan, né? Ele ficou 1 ano inteiro no Milan só treinando e ficando em banco de reservas. Ele entrou em um jogo faltando 10 minutos para acabar durante uma temporada europeia inteira. E eu acho que todos concordamos que o Gustavo Gomes é um ótimo zagueiro. Então, se o Léo Duarte seria uma boa, sim, eu acho ele um bom zagueiro. Acho que ele encaixaria perfeitamente no nosso modelo de jogo, até pela qualidade de passe curto e de passe longo que ele tem. Acho ele realmente um bom defensor, mas financeiramente não é possível, tá? Então não vai dar. Henrique Alves pergunta: por quais motivos, na sua opinião, Alex e Rivaldo não deram certo juntos no Cruzeiro? Henrique, obrigado pela pergunta. Eu não diria que o Alex e o Rivaldo não deram certo juntos. Eu diria que o Rivaldo não deu certo no Cruzeiro. Ponto. O Alex deu certo pra caralho. Inclusive, estava até olhando os números aqui da passagem, né? Enquanto os dois estiveram no Cruzeiro, o Rivaldo ficou no Cruzeiro 50 dias. Nesse período, ele participou de 10 jogos oficiais e marcou 2 gols, ambos na goleada por 7-1 contra o Mamoré. Inclusive, nesse jogo, o Alex fez 3 gols. E pegando jogo a jogo, né, dessas 10 partidas do Rivaldo pelo Cruzeiro, o Alex também jogou as 10 partidas, tá? Foi titular em 9 e começou no banco em uma delas, o Alex sendo preservado. O Rivaldo, sempre que disponível, foi titular, ele nunca aceitava muito bem o banco de reservas. Eu acho que o grande problema é que o Rivaldo não veio com nenhum nível de comprometimento com o Cruzeiro. Ele veio com um comprometimento com o Vanderlei Luxemburgo. Tanto que quando o Vanderlei Luxemburgo briga com o Zezé Perrella, né, na época o presidente
presidente do Cruzeiro era o Alvimar, mas quem mandava era o Zezé, todo mundo sabia disso. Quando o Luxemburgo e o Zezé se desentendem, o Luxemburgo é mandado embora e no dia seguinte o Rivaldo racha fora também e deixa o Cruzeiro. Ele não jogou nada pelo nosso clube, como não vinha jogando nada no Milan, tá? Ele estava convivendo com alguns problemas físicos, tinha feito uma temporada muito fraca, inclusive é engraçado que o Rivaldo, ele é campeão da Champions League pelo Milan, pouca gente se lembra disso, porque ele estava no banco, ele era reserva daquele time do Milan que ganha a final contra a Juventus, tendo o Dida como herói, né? O Dida que pega os pênaltis decisivos, o Shevchenko faz o gol que garante a Champions League pro Milan, né? E o Rivaldo estava lá muito mal. Temporada seguinte, ele mal entrava nas partidas, aí veio pro Cruzeiro, né? Ficou livre, veio pro Cruzeiro, mas o compromisso dele era com o Vanderlei Luxemburgo, o técnico tentou encaixá-lo, mas ele não funcionou e o Alex seguiu funcionando, tanto que nos 10 jogos em que Alex e Rivaldo jogaram juntos, o Alex fez 9 gols. Então, se a gente tem que eleger culpado pelo fracasso aí do Rivaldo no Cruzeiro, eu acho que o maior culpado é ele mesmo, que veio pro Cruzeiro fora de um ritmo ideal, né? Quando tava pegando esse ritmo, ele optou por deixar o clube na primeira situação que aconteceu. Achei que ele foi, inclusive, nada profissional, né? Porque se ele tinha um compromisso com o Cruzeiro, ele deveria ter seguido no clube, ainda que o treinador tenha ido embora. Não foi isso que aconteceu, o Cruzeiro também aceitou liberar o atleta, imagino que o salário dele devia ser muito pesado na época, né? Então o Rivaldo não veio pro Cruzeiro com o tesão de jogar bola. Depois até jogou muito bem lá no futebol europeu, passou bons anos no Olympiacos, mas se eu disser que sou fã do Rivaldo, estarei mentindo, né? E é claro que o próprio Zezé Perrella e o Vanderlei Luxemburgo também são solidários nessa questão do Rivaldo não ter dado certo aqui, né? Porque foi a briga deles que culminou com a saída do Luxa e consequente saída do Rivaldo antes dele poder render alguma coisa pelo Cruzeiro. Foi uma passagem horrorosa. O Vitor Dairel pergunta: qual o último jogador do Cruzeiro que desequilibrava nas bolas paradas, tanto em falta direta e escanteios? Vitor, obrigado pela pergunta. Na minha opinião, a gente acabou de falar sobre ele, tá? O último que realmente desequilibrava, pra mim, foi o Alex, né? Porque aí depois que ele sai, o Cruzeiro teve um ou outro cara que fez alguns gols de falta, até o Egídio ali em 2013, 14, né? A gente tinha o William Bigode, Dagoberto, caras que batiam bem escanteios e tudo mais, Everton Ribeiro, mas assim, um grande batedor de faltas, de escanteio, eu realmente não tô me recordando não, tá? Lembro que o Thiago Ribeiro fez um ou outro gol de falta pelo Cruzeiro, o Montijo fazia muita raiva nisso, né? Porque como ele era um jogador muito bom, ele normalmente batia, mas raramente acertava, inclusive aquele escanteio dele na primeira trave matava a gente de raiva. O próprio Arrascaeta fez alguns gols de falta, mas eu não acho que no Cruzeiro ele tenha se destacado muito nesse fundamento, tá? Então eu acho que o último que desequilibrava de verdade era o Alex, né? Ali de 2003 a 2004. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e também para fazer a sua pergunta para a próxima edição. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!